Olá, muito boa noite, internautas. Estamos nesse momento ao vivo aqui no estúdio da TV Novo Perfil, na cidade de Belém, na Paraíba. Hoje é sexta-feira, 27 de dezembro de 2019. São 21 horas 19 minutos. A TV Novo Perfil hoje recebe aqui nos estúdios o vereador Nicodemos Costa, vereador da oposição do município de Bananeiras, que vai fazer uma avaliação, vai fazer um balanço desse ano de 2019 com relação à sua atuação parlamentar. Boa noite, vereador, seja bem-vindo. Boa noite, Mads. É uma satisfação estar aqui novamente na revista Novo Perfil, né? TV Novo Perfil, na estreia dos novos estúdios e para trazer, né, a mensagem que o povo de Bananeira quer ouvir, prestar conta do nosso mandato, não é? E ao mesmo tempo trazer as novidades que acontecem, que a gente está acompanhando na perspectiva para esse 2020 que está chegando, né? Então, desde já me coloco à disposição para as perguntas que você considerar importantes. Vereador, inicialmente é importante uma prestação de contas aos munícipes da sua atuação parlamentar na Câmara Municipal. Fique à vontade para elencar e pontuar, mencionar as suas principais proposituras em requerimentos, em projetos que estão beneficiando, que já beneficiaram a população de Bananeiras, isso tanto no âmbito urbano quanto também na zona rural. Madison, o meu mandato do povo de Bananeira, mandato do trabalhador rural, do professor, mandato da juventude, tem sido um mandato eclético, né? Além de fazer a parte social, embora seja algo que deveria ser responsabilidade do social da prefeitura, que é quem tem verba para isso, além de fazer um pouco a parte de saúde, quando nos articulamos para conseguir cirurgia para pessoas que muitas vezes passam 1 ano, 2 anos se humilhando na Secretaria de Saúde e não conseguem, dentre outras iniciativas que a gente acaba muitas vezes se solidarizando com as pessoas, com as comunidades e colaborando. Além disso, inúmeros foram os trabalhos de fiscalização do que acontece em Bananeiras, não é? Uma prova disso é o que vocês têm visto, o prefeito tem passado o pé pela mão e não tem tido sossego. Por quê? Porque tem uma função vigilante, não é? Eu tive a alegria de ser líder da bancada no primeiro biênio e agora também ajudando o vereador Gilson, que é o atual líder da bancada, e o nosso futuro prefeito Matheus, sempre vigilante, fiscalizando, antenado no que acontece no site do Tribunal de Contas, muitas vezes tendo que solicitar documentalmente informações, já que o prefeito costuma alimentar o sistema do Sagres com atraso. Há quem diga que até para atrapalhar o trabalho de fiscalização da oposição e os demais órgãos, algo pelo qual também tem recebido algumas advertências do Tribunal de Contas, não é? Além de tudo isso que a gente faz, que não é fácil fiscalizar, embora tenha os mecanismos eletrônicos aí, a gente ainda tem conseguido manter um ritmo de aproximadamente um projeto por mês. Quase isso. Este ano eu consegui elaborar e aprovar 8 projetos, não é? E a gente sabe que para poder elaborar um projeto e aprovar na Câmara, com todo aquele trâmite burocrático que tem, passando por Comissão de Constituição e Justiça e daí por diante, não é? Muitas vezes tendo que refazer conforme as solicitações da CCJ, a gente sabe que não é só chegar e inventar qualquer coisa, não. Tem todo um estudo prévio, tem uma pesquisa de campo, um estudo como é que isso vai impactar a vida das pessoas, e eu poderia destacar aqui vários. Por exemplo, na área da educação, foi de minha autoria o projeto que cria a disciplina Geografia de Bananeiras. Por quê? Porque como Bananeiras é uma cidade que cresce no setor imobiliário, no setor turístico, uma cidade que tem inúmeras vocações econômicas, culturais e dentre outras, não faz sentido que chegue um turista em Bananeiras, faça qualquer pergunta sobre o aspecto da economia, da cultura, da história do nosso povo, enfim, do que move a nossa economia, e o cidadão fica ali, mesmo tendo terminado o ensino fundamental ou médio, fica ali tapado, sem ter nenhuma resposta a dar, porque nunca estudou nada sobre os aspectos econômicos e sociais e culturais da nossa cidade e ambientais.
não tem sentido. Então, preocupado com isso aí, com o nosso povo, mas também com o público que gosta de visitar Bananeiras, é que a gente criou a disciplina Geografia de Bananeiras. E esperamos que o prefeito coloque em prática o mais breve possível. Também, graças ao nosso mandato, já é obrigatório que as escolas cobrem, a partir do próximo ano, para matricular uma criança em Bananeiras, que as escolas cobrem a carteira de vacina das crianças, o cartão de vacina, para saber se as vacinas estão em dia, que é até uma forma de ajudar que a Secretaria de Educação, na parceria com as escolas e Secretaria de Saúde, consiga saber quem são as crianças que por alguma razão a família não manteve a vacina em dia. E evitar que pragas como essa doença do século XVI, que voltou a atacar pelo norte e está vindo aqui para o nordeste, como malária e outras, evitar que elas possam dizimar nossas crianças, invadir a nossa cidade. Né? A gente quer que o nosso povo tenha saúde, então a escola, junto com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação, pode contribuir para isso. Então, pensando nisso, a gente criou esse projeto. Se a criança chegar e ela não tiver com a vacina em dia, automaticamente a família vai ser encaminhada para a Secretaria de Saúde, não é? Para tomar as devidas providências pela saúde da criança, pela saúde das demais crianças que estão na escola e o bem-estar de toda a população. Mas são vários outros projetos que a gente pode ir destacando durante a entrevista. Por exemplo, na área da agricultura, um projeto que foi o último projeto que eu apresentei esse ano. Agora, na última sessão, muito importante, eu digo, eu recém-casado, mas eu tive que parar um minutinho ali para ir para aquela sessão, porque era um compromisso com os agricultores. Aprovar um projeto que autoriza a Prefeitura de Bananeiras a elevar o teto mínimo de 30% do obrigatório de recursos para a compra de produtos da merenda, para a merenda aos agricultores familiares, elevar para, no mínimo, 80%. Não é? Por quê? Porque aí a Prefeitura de Bananeiras, que hoje compra aí aproximadamente 500 mil agricultores familiares, poderá elevar para até, quem sabe, aí uns 800, 900 mil ou mais por ano. E se o prefeito quiser mudar as regras, pode beneficiar até 200 famílias de agricultores familiares. Então, o meu compromisso com o agricultor familiar, mesmo sendo vereador de oposição, está sendo cumprido. Vereador, o município de Bananeiras tem uma vocação muito grande na agricultura. A prefeitura tem chegado com as ações para o homem do campo, para o agricultor. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor tem recebido alguns questionamentos, algumas reclamações pela ausência da gestão com relação à agricultura no município de Bananeiras? Olha, amados, deixa muito a desejar. Infelizmente, esse ano, olha, não se sabe por onde foi passar os tratores da prefeitura. Não se tem conhecimento de 10 famílias que tenham recebido corte de terra. E olhe que 60% da população de Bananeiras está na zona rural. E a grande maioria vive ou da produção de frutas, ou da produção de verdura, ou de legumes, hortas, daí por diante, não é? Vive da agricultura, mas mesmo assim falta corte de terra. E até o mais simples, mas que é muito importante, estradas. A prefeitura, embora tenha um kit de máquina dada pelo governo federal, né, pelos governos de Dilma e Lula, mas a prefeitura não garante estrada boa. O povo de Baixa Verde, Nossa Senhora de Fátima, aqui, Maniçoba, enfim, quase todas as comunidades, infelizmente, só tem duas escolhas. Ou vai de jumento para o Natal, para a festa de Rei e as outras festividades, ou vai ter a coragem que eu tive hoje, de vir quebrando o carro nas pedras das estradas, porque a administração não recupera a estrada a contento. Embora nós da oposição venha alertando que tem que ser recuperado com pissarra para que essas estradas tenham mais consistência, não é? E que as pessoas consigam ir e vir. Porque, Matos, estrada parece coisa simples, mas não é. Estrada ruim faz com que você gaste mais dinheiro com a manutenção da sua moto, com o pneu, com a gasolina, já que não vai andar em alta velocidade. Se andar nessas marchas de força, vai gastar mais combustível. E também com andamento,
Não tem andamento que aguente estrada rindo, não tem andamento de moto que aguente, não tem suspensão de carro do mundo que aguente estrada rindo, não é? Os nossos veículos são feitos para andar em estradas boas, tipo asfalto, eu digo, e não em crateras, né? Subindo pau e pedra como se fosse bode. Só tá bom para os donos de oficina, porque toda semana ou todo mês ou de 15 dias, o pobre do agricultor está lá levando seu veículo para ajeitar nessas oficinas, comprometendo o orçamento da família. Vereador, infelizmente a cidade de Bananeiras, nos últimos anos, vem recebendo algumas denúncias com relação à atual gestão, ganhando notoriedade até a nível estadual, em detrimento de algumas denúncias, inclusive, de certa forma, deixando a imagem da cidade de forma negativa. Inclusive, a oposição é vigilante, é atenta, é dirigente e também está a par dessas denúncias. Como é que o senhor vê esse cenário de desgaste político administrativo do atual prefeito do município de Bananeiras? É uma situação crítica, mas nada anormal para um prefeito ganancioso, né? Lamentável. Por que ele é ganancioso? Porque quer atirar para todo lado sem poder. Por exemplo, Bananeiras poderia ter um polo de piscicultura funcionando. Há 5 anos, nós estamos já indo para o 8º ano de mandato dele e não há nem uma possibilidade desse polo funcionar até o final do ano que vem. Nenhuma possibilidade. Eu digo sem medo de errar. O máximo que vai acontecer é ele comprar algum tipo de ferragem, botar lá e na véspera da eleição dizer, tá aqui, vamos inaugurar. É o máximo do máximo que pode acontecer. Por quê? Porque fez um polo que a necessidade dele, ele consegue atender a Rio Grande do Norte e Paraíba, se ele funcionasse na prática. Mas Rio Grande do Norte já tem para onde ir. A Paraíba também. Se a prefeitura tivesse feito uma unidade para atender o Brejo da Paraíba, Bananeira, Borborema, Solânia, a cidade vizinha aqui, já estava em funcionamento. Agora a ganância de olho no 14 milhões, sabe lá por quê, né? Que em Bananeira o povo gosta de obras assim de pé de cal, é incrível. Se você olhar, por exemplo, o Hospital de Bananeira é reformado todo ano. Agora, não faz um parto natural, né? Se a mulher chegar com dor de barriga, ele já diz que é gravidez de alto risco e manda ela correndo risco de vida numa ambulância sem ar-condicionado para os hospitais de Campina, João Pessoa, ou Solânia. O senhor falou do hospital, né? Me lembrei agora da UPA. Em que estágio se encontra essa obra que seria de suma importância para atender Bananeiras e, consequentemente, a região? Olha, em Bananeira acontecem umas coisas muito esquisitas, viu? A gente não vê as obras andarem a contento. Você vai ver em algumas cidades por aí e ao mesmo tempo que foi repassado dinheiro do governo federal para ser tocada a obra, em Bananeiras também foi. Agora em Bananeira tem uma história que eu não sei a quem interessa, não é muito obscura assim, acho que é até caso de CPI, pena que temos minoria na Câmara e tem dificuldade de aprovar, mas acho que era caso até de CPI. O que acontece? Contratam uma obra, a empresa gasta o máximo de recursos, não entrega a obra, e daqui a pouco o que se faz? Vem com a história de um aditivo, de um cumprimento de recursos, não sei de que, e vamos contratar outra empresa. E assim o tempo vai passando e vão enrolando o povo e a coisa não sai. Não dá, uma UPA se faz em um ano. A UPA de Bananeiras é a única que é eterna. Vai para o 8º ano de mandato do prefeito e ela não saiu. Aí, igual o posto, o PSF do Jaracatiá, só saiu porque o Ministério Público entrou na jogada, porque aí a administração, com medo da coisa ir mais a fundo, né? Porque se investigasse direito, provavelmente descobrisse muita coisa, né? Que talvez justifique por que uma obra tão simples, de menos de 250 mil reais, não conseguiu sair. Porque a ex-prefeita entregou o PSF quase pronto para o atual prefeito. O atual prefeito vem entregar agora no segundo mandato, graças à pressão judicial. O vereador tem andado no município, tem feito uma peregrinação. Como é que está a população, por exemplo, do Tabuleiro, Vila Maia, de Roma, Xando Lindolfo? São comunidades que estão crescendo. E as ações da prefeitura, o senhor tem conhecimento? Estão chegando? Está sendo a contento da população?
É só conversar com o povo que a gente vê, né? Teve em Vila Maia recentemente, e o desânimo é grande, as pessoas não entendem por que não se calça mais uma rua, por que não se constrói novos conjuntos habitacionais. Por incrível que pareça, essa é a primeira administração de Bananeira que vai começar e terminar sem fazer nenhum conjunto habitacional. É como se em Bananeira todo mundo fosse rico, não tem ninguém morando na casa dos pais, nem dos sogros, não tem ninguém morando de casa alugada, ninguém precisa de casa dada pelo poder público, né? Então, infelizmente, teve esse Minha Casa Minha Vida, que fez mais de 2 milhões de casas em todo o Brasil, para Bananeiras, na atual administração, não tem nenhuma. Nenhuma. Porque não é prioridade para essa administração fazer casa para os pobres. E se você andar nos arredores do Distrito do Tabuleiro, Distrito de Roma, Distrito de Vila Maia, Povoado Xande Lindolfo e os arredores da cidade de Bananeiras, você vai ver muita pessoa carente, tirando do Bolsa Família para pagar aluguel de casa, para morar com sua família, né? E a administração do prefeito Douglas Lucena não tem sensibilidade humana. Ou seja, o social não está funcionando. Não. Eu digo, aí vamos para a educação, por exemplo. Depois de eu fiz um requerimento em 2017 pedindo internet com computadores, pelo menos notebooks, para os professores e telão para as salas de aula. Com muita pressão foi que chegou internet esse ano para o grupo de Baixa Verde. Eu achava que com isso eu não ia ter mais o que falar para criticar a administração. Mas não tem condição. Chegou a internet agora. Poderia ter chegado pelo menos um telãozinho, um projetor de imagem e um notebook para a escola. Nem isso. As nossas escolas ainda estão no século XVIII. O professor sofre pão que o diabo amassou. O aluno está mais avançado que o professor. Coitado, enquanto o aluno está lá no WhatsApp, no Facebook, na internet e no YouTube, o professor não tem direito de usar essas ferramentas tecnológicas como instrumento didático para fazer as crianças estudarem de forma contextualizada dos dias atuais. Porque não adianta. Se você chegar na sala de aula com aquele quadro verde das antigas, quando você já vai chegar atrás do aluno. O aluno já chega na era do WhatsApp, do Facebook e do YouTube. Caramba, desculpa a expressão, mas o professor tem que ter o direito, e a prefeitura tem que dar condições a ele, dele chegar lá e abrir o YouTube e dizer, vamos pesquisar sobre as células-tronco, vamos pesquisar sobre a história de Bananeira, e já abrir lá no YouTube, no Facebook ou no Google, alguma coisa ali com base no tema. As crianças vão ter um outro olhar, porque é algo dinâmico. A internet que nós estamos usando aqui é algo muito dinâmico. Pode ser, sem dúvida, a melhor aliada para qualquer profissão em qualquer canto do Brasil. Como é que o senhor classifica essa gestão do prefeito de Bananeiras? Qual a classificação? Que nota hoje o senhor daria a essa atual gestão? Bom, em homenagem aos girassóis que andam azedando, né? Não pode ver uma unidade do GAECO por aí. Inclusive em Bananeira tem muita gente nervosa. 4.0, ponto, 40. 4.0. O senhor falou que Bananeiras não passa de 4, não. Tem algumas pessoas nervosas. O GAECO pode chegar a qualquer momento, a Polícia Federal em Bananeiras? Rapaz, já andou passando, viu? Eu digo, e há quem diga que tem coisas que envolvem até cartórios. Eu não sei de quem, não vou entrar em detalhe, mas a coisa é feia, viu? Tem gente que não anda dormindo, não. E principalmente depois que saiu essa história da delação, que diz que teve 40 prefeitos dos partidos aliados do ex-governador que receberam doações pomposas para a campanha. Sabe aquela doação que não pode passar pelo TRE ou TSE? Pronto, o chamado propina. Então, ninguém sabe, né? Eu digo, quem sabe, né? Quem que está aqui pelo brejo nessa lista dos 40 prefeitos? Eu digo, eu não sei quem, mas uma coisa é fato, todo mundo sabe das ligações de alta confiança que sempre existiu entre o gestor de Bananeira e o ex-governador. Então, espero que não esteja envolvido em mais uma lambança, mas não surpreende também, se acontecer, né? Cenário político para 2020. Principal nome hoje da oposição, discutivelmente, com condições substanciais de obter êxito, é Matheus Bezerra. Ele é o principal nome hoje da oposição. Eu nem diria só da oposição, mas na realidade da cidade de Bananeiras, não é?
Matheus, eu lembro que na eleição passada teve dificuldade até de conseguir um vice. Acabou que a gente do PSL na época escolheu indicar um nome, não é? Mas pelo conceito. E apostamos no conceito, apostamos na ideia, apostamos na simplicidade. Sofremos todo tipo de hostilização da classe política tradicional da cidade, não é? Lembro que na época você tinha 9 vereadores do lado de lá, apenas 2 do lado da gente. Tudo era muito difícil. Matheus, tinha gente que achava, não, o menino é um boy. Esse menino, quando passar a eleição, só vai querer saber de casa de Itália. Enfim, tentavam pregar em Matheus todo tipo de rótulo pejorativo. Mas o fato é que Matheus conseguiu convencer que não, conseguiu fazer um debate de alto nível e perdemos por uma mixaria de votos. 300 votos, né? 300 votos. E passou a eleição, Matheus continuou no meio do povo. Simples, humilde, amigo, ajudando a um e a outro, algo que era a prefeitura que deveria fazer. Matheus sem poder, sem mandato, muitas vezes estendendo a mão para um e para outro. E o resultado é que hoje é indiscutivelmente o nome mais repercutido do município de Bananeira. Você quer ver a diferença? Você chega com o Matheus em qualquer evento dentro de Bananeira e depois chega com o prefeito para você ver para onde é que o povo vai. O abraço. Então, o povo sente que é hora do novo, é hora de novas ideias, hora de mais honestidade na política, mais compromisso, propostas sérias, é hora de ter palavra mesmo, ser firme. E a gente observa que o cenário está interessante. É interessante pelas pessoas que já estão no time, que segue firme e forte, não é? Tanto que nós ganhamos a eleição, nós elegemos uma bancada de 3 vereadores, hoje nós temos 4 e temos muita chance de chegar à eleição com pelo menos 5 vereadores. E são incontáveis as lideranças da base do prefeito que dialogam constantemente. Pode surgir novidade, Matheus, pode ter adesão, a oposição pode ganhar algumas adesões, inclusive algumas informações circulam no município de Bananeiras e que o vice-prefeito não estaria muito contente com o atual prefeito, não estão falando a mesma língua, não estão com a mesma compatibilidade de ideias. O vice-prefeito seria bem-vindo hoje no grupo da oposição? Com certeza, o jovem Guga Aragão, que é uma pessoa decente, começou na política ao mesmo tempo que Matheus Bezerra, de certa forma tem uma certa história com o município de Bananeiras. Então, é bem-vindo em qualquer grupo político, inclusive na oposição, não é? A gente tem alguns pontos de discordância. Ele apoiou o prefeito, eu apoiei Matheus Bezerra. Hoje, eu acredito que há um certo arrependimento de muitos deles. É só a gente ver quando a gente dialoga com os aliados de tradição do Grupo Ramalho. Quantos não estão aí sendo hostilizados, massacrados, não tem a credibilidade que tinha em outros tempos? Procede essa informação? Então, tem alguns do Grupo Ramalho que estão descontentes? De certa forma, claro que eu não posso falar por Guga, mas eu me relevo ao direito de analisar a situação e tem amizade com muitos aliados dele de confiança de longas datas e a gente vê que essa turma tem sofrido na mão desse prefeito como nunca, não todos, mas tem uma boa parte aí. E isso não me parece ser um comportamento de um prefeito que está com boas intenções com aqueles que criaram eles, que foi o Ramalho. Então, se Guga se submeter aos caprichos de Douglas para qualquer função lá, realmente vai ficar muito difícil de se explicar para grande parte da própria base aliada dele. E ele sabe disso, né? Um bastidor, muita coisa se sabe que acontece, né? O vereador vai à reeleição 2020, atualmente o senhor está sem partido, tem a perspectiva de se filiar a algum partido, como é que está essa questão? Olha, Matheus Bezerra lidera o nosso grupo. A gente tem já dialogado e Matheus deve se reunir novamente com todo o grupo a partir de janeiro, fevereiro, e haveremos de decidir para qual partido vamos, né? A tendência é ir todos para um ou 2 partidos, isso é algo que ainda está sendo estudado, pensando nas eleições proporcionais, mas pensando especialmente na eleição de prefeito, não é? Então, a tendência, eu sigo o líder. E o líder é o futuro prefeito Matheus Bezerra. Por onde ele for, e o deputado Tião Gomes, pode ter certeza que eu vou estar junto.
e poderei ir à reeleição para vereador, mas estou disponível para jogar em qualquer posição, não tem rodeios comigo não. Inclusive para não ser candidato, eu respeito a vontade do povo. Posso ficar coordenando algum setor da campanha, posso ser candidato a vereador. Isso é uma coisa que a gente vai avaliar lá na frente, por enquanto a gente está preocupado mais de trabalhar. E posso também ir para outras vagas, não sei. Estamos à disposição do povo. O vereador se autoavaliando 2019 foi um ano importante para o vereador, naturalmente. A postura do vereador é fiscalizar, é propor, requerer, apresentar projetos e leis que venham beneficiar a população. No entanto, o vereador consegue se desdobrar, dando aquele suporte de assistência, que não é o seu papel, é o papel da assistência social do município de Bananeiras, no caso. Como é que o senhor vê a sua projeção na Câmara Municipal? Como é que o senhor se autoavalia, modesta parte falando? Olha, eu sempre acho assim, que quem muito fala de si, quase que se gabando, é porque na prática não é o que fala. Eu sempre gosto mais que as pessoas avaliem. Agora eu tenho consciência que o bom combate eu fiz, né? Eu tenho consciência de que na hora que o prefeito estava querendo fechar todas as escolas da zona rural, eu fui o primeiro da linha de frente para lutar contra e ficar do lado das mães, do lado dos agricultores, como fiquei em relação à escola de Gamelas, a de Roma de Baixo e várias outras do Angelim. Pena que o prefeito, insensível como não escutou o apelo das mães, o apelo das famílias. Mas o nosso dever, cidadão, de pautar, de ir para a linha de frente e defender que, da mesma forma que o cidadão da zona urbana tem o direito de estudar perto de casa, na sua escola, e isso é digno, o estudante da zona rural também tem o direito de estudar perto de casa, né, para facilitar o contato com a família, o contato com o seu ambiente, né, onde reside. Nas horas que o prefeito quis tirar o transporte escolar de Gamelas à tarde, o vereador Nicodemos entrou na luta junto com as mães, denunciamos na internet, isso virou um escândalo. O prefeito, em menos de 2 dias, devolveu o transporte de Gamelas. Na hora que deixou faltar água em Laranjeira, esse vereador aqui, a convite das famílias, foi lá registrar denúncias e em menos de uma semana a água voltou. Então, como lutamos por estrada e por muitas outras coisas. Então, nas horas difíceis, quem conhece o vereador Nicodemos sabe, nas horas difíceis é o vereador que aparece. Isso aqui não fica em cima do muro com o pires na mão atrás do prefeito, não. Fica do lado do povo. Oposição com firmeza no caráter. Muito bem, vereador, queremos agradecer aqui a sua presença nos estúdios da TV Novo Perfil aqui na cidade de Belém. Fique à vontade para as suas considerações finais, inclusive acrescentar algo que seja de importância aí com relação à sua postura parlamentar, ou seja, vereador do município de Bananeiras. Pois são muitas coisas. A gente tem feito um bom combate, sempre na defesa de melhorias para o trabalhador rural, na luta por mais saúde. Por exemplo, projeto que a gente aprovou recentemente de minha autoria, em que em que estabelece a obrigação de que a prefeitura garanta uma alimentação diferenciada para estudantes com diabetes, estudantes obesos e celíacos e daí por diante. Porque não é possível conceber que uma criança vá a uma escola e fique sem merendar porque a escola não está adaptada para oferecer a merenda que a saúde dele exige. Isso não pode acontecer, não é? E são muitas outras coisas, né? Como, por exemplo, a avaliação psicológica do aluno no primeiro ano letivo do ensino fundamental, porque muitas vezes o aluno é tido como o aluno problema da sala, mas ninguém faz um exame psicológico, uma consulta psicológica para diagnosticar qual é o real problema. Muitas vezes o aluno tem algum distúrbio mental e por isso é aquela criança perturbada em sala de aula. Mas se for descoberto qual é o problema, se começar a fazer o tratamento corretamente, a criança não vai ter